Fala galera! Tudo bem com você? Bom, estamos aqui para dar continuidade à nossa sequência de vídeos sobre o ensino fundamental. No nosso primeiro vídeo, falamos sobre quais são as suas opções, quais as opções que você tem ao terminar o ensino fundamental, ingressar numa escola militar, ingressar numa escola técnica ou ingressar numa escola federal. Falamos de tudo isso, né? No nosso segundo vídeo, nós focamos na carreira militar, falamos de características gerais da carreira militar e agora nós vamos desmembrar um pouco mais isso aí. Agora, no nosso terceiro vídeo, nós vamos falar sobre a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, a nossa querida EPCAR. Bom, vamos começar do início, né? O edital. O que é o edital? O edital é a lei de funcionamento do concurso. Ali está escrito tudo o que vai acontecer, cada etapa do seu processo seletivo para ingresso na EPCAR. Tudo que eu falar daqui para lá do edital, isso pode ser mudado, né? Porque o edital de um ano para o outro às vezes sofre alguma alteração, tá? Então, eu estou gravando esse vídeo em 2019, estou falando sobre o que está no edital de 2019 para 2020, ok? Assim, se você está assistindo esse vídeo que não seja no ano de 2019, posterior a isso, podem haver algumas modificações e caso haja modificação, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Show? As inscrições da EPCAR costumam ser a partir do mês de abril de cada ano, ok? E a prova, ela costuma ser realizada no mês de julho. Tranquilo? Então, inscrição em abril, prova em julho, ok? Quem pode fazer a prova? Homens e mulheres, ok? O Colégio Naval, até 2019, só aceita homens. Quer dizer, não sei se daqui para frente vai aceitar mulheres, mas assim, até 2019, Colégio Naval só aceita homem e EPCAR aceita homens e mulheres, ok? Para fazer a inscrição, para que a sua inscrição seja efetivada, você precisa ser brasileiro nato. Não pode ser brasileiro naturalizado por conta da Constituição brasileira. A nossa Constituição de 88 exige que para ser oficial das Forças Armadas seja brasileiro nato. O brasileiro naturalizado ele pode até ser militar, não oficial, mas, por exemplo, ele pode ingressar na carreira de sargento. No caso do Exército, na ESA e na Aeronáutica, na EAR, tá? Mas isso é papo para um outro vídeo, que a gente vai fazer um vídeo também falando sobre o ensino médio, ok? Então aqui, brasileiro nato. Você precisa pagar uma taxa de inscrição que em 2019 custou R$ 60, tá? Então, talvez assim mais para frente varie pouca coisa, mas assim gira em torno disso. É possível você solicitar a isenção, tá? Para isso você tem que dar uma olhada no edital, quais são os quesitos para que você consiga obter a sua isenção de taxa de inscrição. Quantas vagas costumam abrir, tá? A EPCAR, em geral, ela abre na faixa de 160 vagas para homens e 20 vagas para mulheres. Sendo que dessas vagas, dessas 160 para homens e 20 para mulheres, 20% dessas vagas são reservadas para a cota de negros e pardos. A questão de negro e pardo é uma autodeclaração que você faz, né? Então, se você é negro, se você é pardo, você vai lá e se autodeclara, mas assim, em seguida, num processo um pouco mais à frente, você vai passar por uma avaliação para realmente comprovar se você vai ter direito a essa cota, ok? Então, 160 vagas para homens e 20 vagas para mulheres. Como é que funciona a prova da EPCAR, né? Você vai fazer 4 provas: língua portuguesa, matemática, língua inglesa e redação, ok? Então, são essas as 4 provinhas que você vai fazer ali, todas no mesmo dia, né? As provas de língua portuguesa, matemática e língua inglesa são no total 48 questões, né? Dividido por essas 3 matérias, dá 16 para cada uma, tá? Então, são 16 questõezinhas de matemática, 16 de inglês e 16 de língua portuguesa, mais a sua redação, ok? Então, total 48 questões. Qual é o mínimo que você tem que acertar para obter a aprovação? Vamos lá, você vai fazer 16 de cada, né? Você tem que acertar no mínimo metade. Então, para obter a aprovação, você precisa de 8 de português,
8 de matemática e 8 de inglês. Se acertar 7, você já está automaticamente eliminado, ok? E se você acertar, quanto mais lógico, né? Quanto mais você acertar, melhor. Esse 8 é a quantidade mínima, né? Talvez com 8 você nem consiga entrar, você consiga a aprovação, mas não consiga a classificação, são coisas diferentes. Uma coisa é você ser aprovado, você conseguiu, né, obter a quantidade de pontos mínima ali. A outra coisa é você ser classificado, ok? Claro que a classificação vai depender da quantidade de pontos que você acertou, né? E aí eles vêm descendo e pegando para completar aquelas 160 vagas. Tá? Então quem acertar mais, logicamente, já vai entrar, ok? Bom, como é que funciona o esquema da redação? Tá? Nem todas as redações são corrigidas. Né? Muita gente fazendo a prova. Pô, eles não vão corrigir todas as redações. O que eles fazem? Se são 120 vagas, eles multiplicam por 6. 120 vezes 6, 960. Então eles corrigem 960 redações, isto é, das notas mais altas. Então eles vão lá, vão pegar os 960 que tiraram maior nota e corrigir a redação desses 960, no caso dos homens. No caso das mulheres, como são 20 vagas, né, 20 vezes 6, eles vão corrigir 120 redações femininas, ok? Então, muita gente, às vezes, faz a quantidade mínima de pontos, é aprovado, mas não tem nem a redação corrigida, porque no caso dos homens não ficou entre esses 960 e no caso das mulheres não ficou entre essas 120 que tiveram as maiores notas, ok? Como é que é feita a correção da redação? Né? A redação ela é bem importante, né? Ela tem um peso bem legal. A redação ela deve conter, no mínimo, 100 palavras. A redação da EPICAR, né? Assim, a do Naval a gente vai ver no próximo vídeo, né? Que é diferente, mas a redação da EPICAR, ela tem um perfil, ela tem que ter 120 palavras no mínimo. Eles recomendam que você faça a redação com letra cursiva. É possível fazer a redação com letra de forma? Sim. Mas se você fizer a redação com letra de forma, né? Que é aquela letra que a gente chama de caixa alta, você tem que dar um destaque nas letras maiúsculas. Não podem ser todas ali do mesmo tamanho, né? A letra maiúscula tem que ser um pouco diferente, tá? Então tem esses detalhes aqui. O interessante da redação da EPICAR é o seguinte, você já começa com nota 10. Então todo mundo começa com 10. E aí, a cada erro, vai descontando ali uma fraçãozinha, uma pontuaçãozinha, e aí a sua nota começa a diminuir. Lógico, se você não tiver erro nenhum, vai continuar com 10, né? Mas caso, por exemplo, você tenha um erro ali de acentuação, errou uma vírgula, errou alguma coisa assim, errou uma palavra que era com S, você colocou com C, aí vai ter uma fraçãozinha ali de pontuação que vai sendo descontada desses 10 pontos, e aí de maneira que no final você tem a sua média final. O legal da redação da EPICAR, da correção da prova da EPICAR, de redação, é que um erro ortográfico será computado somente uma vez, caso seja o mesmo erro. Por exemplo, você escreveu a palavra Brasília, vamos supor, né, na sua redação, e esqueceu de colocar o acento, ele vai te descontar um ponto ali. Se num outro ponto, por exemplo, da redação você escreveu e cometeu o mesmo erro, vamos supor, você escreveu de novo a palavra Brasília, não vai ser descontado o ponto, porque já foi descontado anteriormente. Então, o erro ortográfico idêntico será computado apenas uma vez, isso é bem legal, tá? Então, assim, se você quiser saber um pouco mais sobre a redação, você vai dar uma olhada no edital, né? Dá uma olhada no edital aqui, porque esse vídeo aqui eu estou fazendo basicamente um resumo, né? Então aqui embaixo na descrição do vídeo vai estar o edital completo para você ler, ok? Um detalhe importante é que para você se inscrever no concurso da EPICAR, você tem que ter entre 14 e 19 anos, ok? Tem que ter entre 14 e 19, sendo que 19 anos de idade até 31 de dezembro do ano da matrícula no curso, ok? Tranquilo até aí? Vai anotando todas as informações. Bom, outro fato bem importante é que a prova da EPICAR ela não é aplicada em todas as cidades do Brasil. Tem algumas cidades que a pessoa, se quiser fazer o concurso, vai ter que fazer uma viagem, né, até a cidade mais próxima para poder fazer a prova, ok? Eu vou listar aqui para vocês quais são as cidades que têm a prova da EPICAR. Belém, Recife, Natal, Salvador, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, né? Nova Iguaçu também é no Rio de Janeiro, né? Mas um outro município, Belo Horizonte, Barbacena, São Paulo, São Caetano do Sul, Pirassununga, Campo Grande,
Curitiba, Porto Alegre, Brasília, Manaus, Boa Vista e Porto Velho. Então, se a cidade que você mora não é nenhuma dessas que eu li aqui, né, você tem que se dirigir à cidade mais próxima para poder fazer a prova da EPICAR, ok? Beleza? Bom, falando mais um pouquinho da prova, né, vamos voltar para a nossa provinha aqui. Qual é a duração de tempo, né, da prova? Beleza, eu já entendi que eu tenho 16 de português, 16 de matemática, 16 de inglês, mais a redação, ok? Você tem 5 horas e 20 minutos para finalizar a sua prova. Você faz todas as matérias no mesmo dia, tá? Eles recomendam que você use 5 horas para fazer a sua prova, né, a parte escrita, e esses 20 minutos você use para o cartão resposta, tá? Porque ao término disso tudo você ainda tem que marcar, né, 48 quadradinhos ali do seu cartão resposta, tá? Então tem que ter um tempo para isso, eles recomendam esses 20 minutos aí. Como é que é calculada a média da EPICAR, tá? Bom, existem duas médias, uma média que eles chamam de média parcial e a outra média que eles chamam de média final. Como é que é calculada a média parcial? A média parcial, ela sai antes da redação, antes da correção da redação. Então você fez a sua provinha ali, você vai ter quantos pontos você fez em português, em matemática e em inglês. Como é que funciona essa média parcial? A soma das 3 disciplinas que você fez a prova, dividido por 3, ok? Então somou português, somou matemática, somou inglês, dividiu por 3, média aritmética simples, você vai ter a sua média parcial. E aí, se você estiver, no caso dos homens, entre os 960 melhores, no caso das mulheres, entre as 120 melhores, você vai ter a sua redação corrigida. E aí vai sair uma segunda nota, uma segunda média, que é a média final. Como é que é calculada essa média final? Também é uma média aritmética simples. É a soma da média da nota de português, matemática, inglês e redação, dividido por 4. Okay? Lembrando que na prova, né, são 16 de cada, sendo que cada questão possui 4 alternativas. A, B, C e D. Lá no Colégio Naval a gente vai ver que tem 5, A, B, C, D e E. Né? Então na EPICAR ainda tem essa facilidade, né? Então ali aumenta a sua probabilidade de chance caso você vá chutar uma questão, né? Então você tem 25% para cada uma ali, ok? Então são só 4 alternativas. Em caso de empate, quais são os critérios de desempate, tá? Então vamos supor que você empatou, os últimos colocados ali, né, empataram, os que estão ali na beira da classificação, né? O primeiro critério de desempate é a maior nota de língua portuguesa, tá? Então é por isso que você tem que se dedicar bastante, né, a português, porque é o primeiro critério de desempate. Quem tirou a melhor nota fica com a vaga. Ah, continuou empatado. Segundo critério, nota de matemática, ok? Então segundo critério, nota de matemática. Ah, permaneceu empatado ainda. Nota de língua inglesa. Se permanecer mais uma vez empatado, o penúltimo critério de desempate é a nota de redação. Tá? Então é muito difícil, né, chegar até esse quarto critério de desempate. Em geral, caso haja empate, esse desempate se desenrola ali nos primeiros. Mas caso ainda permaneça empatado na redação, aí o último critério de desempate é a idade. O aluno mais velho leva a vaga, ok? Aí vão olhar a data o ano de nascimento, o mês e o dia, né? Aí eu acho bem pouco provável que os candidatos empatem todos esses critérios. Aí eu não sei, sinceramente, como é que fica, porque o próprio edital não fala sobre isso. Pelo menos não que eu tenha visto isso no edital. Pode até ser que tenha isso escrito por lá. Depois você dá uma olhada no edital aqui embaixo. Então, após tudo isso, você fez a prova, passou, foi classificado, conseguiu a sua vaga está garantida, você vai passar por 3 exames. Quais são os 3 exames? O primeiro é a inspeção de saúde, ok? Olha só, aqui embaixo na descrição do vídeo tem uma ICA chamada ICA 160.6, que é a instrução do comando da aeronáutica que explica todo o processo da inspeção de saúde. Então tá aqui embaixo na descrição. Tá? Você vai lá, clica lá, vai baixar o PDFzinho ali, porque aqui eu vou fazer só um resumo. Então, caso você ainda tenha dúvida, baixa essa ICA, tá? Que vai estar tudo explicadinho lá para você. Bom, quando você vai fazer a inspeção de saúde, que é o primeiro, né? Logo em seguida, após a sua classificação, eles vão verificar, por exemplo, a sua altura, tá? Para ingressar na EPICAR, você tem que ter altura entre 1,64 m, no mínimo, e no máximo 1,87 m.
Poxa, professor, por que tem que ter essa altura? Não pode ser mais alto, mais que 1,87, não pode ser mais baixo? Não. Porque a ideia, né, da Epicar é formar o piloto. E o primeiro avião que você vai pilotar é o avião T-27, chamado de Tucano, né? E o fabricante da cadeira do Tucano, né, a empresa que fabrica a cadeira, que é um assento ejetável, né, ela exige que a pessoa que sente ali, ela tenha entre 1,64 e 1,87, porque senão ela vai ficar muito baixa na cadeira, ou com 1,87 ela vai ficar muito alta. Ok? Então, é a especificação técnica do fabricante da cadeira do Tucano, da aeronave T-27, que exige essa altura mínima e altura máxima, ok? Então, isso é um detalhe bem importante. Bom, outro detalhe da inspeção de saúde que é super importante é a questão da visão, né? Como na Epicar você vai para lá para ser aviador, o teste de visão ele é bastante rigoroso. Você não pode ter miopia, né? Então você tem que ser o famoso 20/20 que eles chamam, né? Você tem que enxergar bem de longe, tá? Então tem que ser 20/20. É possível alguém que tenha miopia fazer a prova e ainda assim conseguir a aprovação? Sim. Sabe como? Fazendo a cirurgia de correção de miopia. Eu falo isso porque eu, né, por experiência própria, né, eu tive vários alunos, né, na faixa de, se eu não me engano, uns 12 ou 13 alunos que passaram na Epicar, fizeram a cirurgia de correção de miopia e conseguiram passar lá no exame de oftalmológico, né? Tiveram 20/20, ok? Então é possível sim você fazer a cirurgia de correção. Os médicos na verdade eles não recomendam, porque você tem ali na faixa de 13, 14 anos, né? Essa miopia ela pode voltar mais para frente, né? Alguns médicos nem fazem a cirurgia, mas outros, se você explicar a situação, né, falar que você foi aprovado na Epicar, eles fazem a cirurgia ali de correção. Então você procure uma clínica boa aí, e aí vai lá, faz a correção sem problema nenhum. Então miopia tem que ser 20/20, não pode ter miopia. Astigmatismo, né? A Epicar ela admite no máximo 0,75 de astigmatismo. Se você tem mais do que isso, também vai ser reprovado lá no exame médico. Um outro quesito que eu acho importante é a questão da escoliose, né? Aqueles problemas de coluna que o pessoal tem, né? Geralmente lordose, cifose, escoliose. A escoliose você pode ter no máximo 10 graus, ok? As especificações técnicas das outras, assim, tá aqui na descrição. Você clica lá na ICA 160.6 e vai estar lá tudo explicadinho, bem direitinho para você com relação a toda essa inspeção de saúde. Então, passou no concurso, foi aprovado, foi classificado, inspeção de saúde. Passou pela inspeção de saúde, você vai para um segundo, que é o exame de aptidão psicológica. Então esse exame, aqui no Rio de Janeiro, ele é realizado lá no IPA, que é o Instituto de Psicologia da Aeronáutica, que fica ali na Universidade da Força Aérea, né, ali próximo da Vila Militar. Então ali você vai passar um dia inteiro lá fazendo teste psicológico, né, uma bateria de testezinhos lá para ver se você tem aptidão psicológica para ser um aviador, ok? E aí passando nesse segundo exame, né, passou já na inspeção de saúde, passou no exame psicológico, você vai para o último, que é o teste de condicionamento físico, né, o teste de avaliação de condicionamento físico, que eles chamam de TACF. Existe uma ICA também, né, uma instrução do Comando Aeronáutica, que desmembra todo esse teste de condicionamento físico que está aqui embaixo na descrição. Já deixei tudo mastigadinho para você, tá? Que é a ICA 54.2. Okay? Então você vai clicar ali embaixo se quiser. Se tiver ainda alguma dúvida, vai baixar a ICA em PDF ali, ok? No dia do teste físico, ok? Você tem que chegar lá e levar short, camiseta, tênis e meia para fazer o teste físico, ok? Não vai lá chegar de calça jeans, né? Senão você não vai conseguir correr, né? E aí vai ter um problema sério lá. Você já tem que levar esse material, tá? Levar separado. Em geral, nas unidades militares, você é obrigado a entrar de calça jeans e camisa de manga, tá? Não pode chegar lá já de camiseta e short. E lá dentro você troca de roupa. Leva numa mochilinha e troca de roupa lá. Vou montar aqui agora um quadro sobre esse teste físico, como é que funciona, o masculino e o feminino. Então, olha para cá. Coloquei aqui sexo masculino, sexo feminino e os testes. São 3 testes. Esse aqui, ó, FEMS, flexão e extensão dos membros superiores com apoio de frente sobre o solo. Isto é, flexão. Então, esse primeiro teste aí, FEMS, é a flexão de braço.
O segundo é o FTSC. O que é FTSC, professor? Flexão do tronco sobre as coxas, o famoso abdominal. Tá? Então esse segundo aí é o abdominal. E o outro é a corrida de 12 minutos. Você tem que correr a quantidade de metros que eu já vou falar em 12 minutos, ok? É o tempo máximo que você pode levar na sua corrida. Então olha só, o teste masculino, o desempenho masculino, ele é diferente do desempenho feminino. Vamos lá? Masculino, como é que funciona? São 21 flexões, 38 abdominais e a corrida é de 2.050 metros. Você tem que correr 2.050 metros em 12 minutos. Já a feminina é um pouco mais aliviada, né? A feminina são 13 flexões e a flexão feminina é diferente da masculina, né? A flexão feminina é com o joelho apoiado no solo, ok? A masculina não, é só com os pés e as mãos, tá? A feminina são 13 flexões e 30 abdominais. E a corrida também é um pouco mais curta. 1.650 metros é a corrida feminina. Bom, então agora para finalizar, vamos para a nossa etapa final. Você já passou em tudo, entrou na Epicar, né? Como é que funciona lá dentro? Vou falar rapidamente aqui alguns detalhes que eu julgo importantes. Bom, a Escola Preparatória de Cadetes do Ar fica em Barbacena, Minas Gerais, ok? A 275 quilômetros do Rio de Janeiro. Caso você não more no Rio de Janeiro, entra ali no Google e pesquisa qual é a distância da sua casa, né, até a Epicar. Você faz o ensino médio lá, que tem duração de 3 anos, no regime de internato. Você fica lá a semana inteira, de segunda a sexta. Em geral, às sextas-feiras você é liberado, vai para casa, passa o final de semana. Quem tem condições de sair de lá, quem mora perto, quem mora muito longe, realmente não dá para ir para casa. Por exemplo, você mora em Fortaleza. Não tem como você ir aos finais de semana para casa. Pode até ir um ou outro, né? Mas, fora isso, você vai ter que ficar lá na escola. A não ser que você esteja de serviço, né? Que lá dentro eles tiram serviço também. No caso do serviço, aí você acaba ficando lá o final de semana. E quem quer ficar lá também para estudar, pode ficar. Ah, eu quero ficar porque eu vou ter prova na próxima semana. Pode ficar lá sem problema nenhum. Tem o seu alojamento lá, vai ter comida, vai estar tudo direitinho lá para você. E aí, quando você termina o seu ensino médio lá, você faz aquela inspeção de saúde final ali, faz o teste físico final. Se você for aprovado, você vai diretamente para a Academia da Força Aérea, a nossa querida AFA. A AFA fica em Pirassununga, São Paulo, ok? Aqui do Rio de Janeiro, ela dista 610 quilômetros, tá? E você passa lá um período de 4 anos. É como se fosse uma faculdade. Na verdade, você sai de lá com diploma de nível superior, ok? Então, no caso do aluno da Epicar, em geral, ele sai de lá aviador, tá? Por quê? Porque é possível também o aluno, ao terminar a Epicar, ingressar na AFA não na carreira de aviação. Caso ele tenha algum probleminha ali, lá no final, né? A critério do comando, ele consegue entrar em outras carreiras da Academia da Força Aérea, ok? É possível sim o aluno sair da Epicar e não ser aviador, ok? Mas assim, é a exceção. A regra qual é? A regra é ser aviador, é ser piloto. Então, após o término desses 4 anos, né, você sai da Academia da Força Aérea, inclusive esses 4 anos ele conta para o teu tempo de serviço. Lembra que eu falei no vídeo anterior que você tem 35 anos a cumprir de serviço? Esses 4 anos da AFA, de aluno, já contam para a sua aposentadoria. Quer dizer, quando você se forma, só vão faltar mais 31 anos. O tempo de Epicar não conta, ok? Alguns anos atrás contava o tempo de Epicar também, tá? Mas agora só a partir o tempo só começa a contar a partir da AFA. Então você sai de lá, se forma na Academia da Força Aérea e sai aspirante, aviador. O que é o aspirante? O aspirante é como se fosse um estágio probatório, para ver se realmente você vai se adequar até a categoria de oficial. Então você passa 6 meses, depois de formado na AFA, como aspirante. E aí depois desses 6 meses você é promovido a segundo tenente aviador. Existem 4 carreiras na aviação. Quais são as 4 carreiras? Transporte e patrulha, né? Transporte são aqueles aviões maiores, né? Por exemplo, o C-130, né? Esses aviões grandões que levam paraquedistas, etc, né? Então, transporte e patrulha. Asas rotativas, que são os helicópteros. Tem também uma outra especialidade que muita gente gosta, que é caça, né? Aqueles aviões de caça, por exemplo, Esquadrilha da Fumaça, né?
É um exemplo aí de avião de caça, né? Ou você pode ir para a aviação de reconhecimento. Então são essas as 4 carreiras assim dentro da Academia da Força Aérea, você sai especialista numa delas. Não que posteriormente você não possa migrar de uma para outra, é possível sim. É possível, por exemplo, você ser piloto de caça, depois que saiu de lá, né, foi para um esquadrão de caça, e depois de um certo tempo você ir para o transporte. É possível isso acontecer, tá? Beleza? Então são essas as 4 carreiras. E você sai, né, segundo tenente aviador, ele já com salário em torno de 8, 9 mil reais, né? E dali para frente você segue a sua progressão na Força Aérea Brasileira. Como é que é a progressão? Aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel. Até ali, todos vão seguir a sua carreira, né? Vai fluir normalmente para você até coronel, né? Em geral é assim que funciona. Após coronel, aí a carreira já é meio política, ok? Então, assim, é a indicação do alto comando da aeronáutica para quem vai ser promovido a oficial general, ok? Você tem ali os oficiais subalternos, né? Que são tenente, né? Segundo tenente, aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, né? Depois você já entra ali na área intermediária, depois você vira oficial superior, né? Que é de major para cima, ok? E aí, oficial general, né? Alguns só vão seguir. E dar continuidade aí ao generalato, ok? Então, assim, acima de coronel, o que que tem? Brigadeiro do ar, depois major brigadeiro do ar e depois tenente brigadeiro do ar, que já são 4 estrelas, né? Então, 2 estrelas, 3 estrelas e 4 estrelas. Existe ainda um posto acima disso, que é o de 5 estrelas, que é o de marechal do ar, que só existe em tempo de guerra. Então, é isso. Falei sobre todo o funcionamento da EPICAR, desde o processo seletivo até a sua formação e após o término do curso. Espero que você tenha gostado, ok? Estou fazendo esse vídeo com todo carinho para que você tenha um conhecimento sobre a carreira militar, né? Se você gostou, eu espero que você me ajude a divulgar o meu canal. Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece para que todas as pessoas possam ter esse conhecimento e possam, se acharem legal, ingressar nas Forças Armadas, ok? Tá? Deixa o seu like aqui de baixo. Valeu, um super beijo para você e até o nosso próximo vídeo. O próximo vídeo aqui a gente vai falar sobre o Colégio Naval. Valeu, um super abraço.